Shalom a todos, me chamo Thiago Lucena, discípulo do mestre Morim Klein Rosa, né? Venho aqui dar o meu testemunho sobre o mapa cabalístico que nós fizemos há algum tempo atrás e muito satisfeito com tudo que nos foi mostrado, né? Para melhorar o nosso caminho de vida e assim, através do mapa, reconhecer os nossos tikkun e retirar assim as nossas kippot, né? Tem uma frase, né, muito legal que diz que o segredo da vida de um discípulo é o seu compromisso com o mestre, né? O compromisso que é resultado da obediência à palavra do divino, a sua santa Torá, né? Então, o nosso compromisso com o mestre é a santa Torá, assim como com o Todo-Poderoso. Esse é o meu testemunho, né? Super indico, né, o mapa cabalístico, né, independente de crença, religião. Nós estamos falando sobre as leis naturais de Deus. Um forte abraço a todos, shalom, muitas brahás, muitas bênçãos e decreto doce sobre todos. Devido a 11 causas, a praga vem. Rabi lista as 11 causas das pragas sobre as quais ela foi ensinado, na Mishnah. A primeira dessas causas é o culto a ídolos. Então veja, essa é uma das primeiras coisas, não é, que é realmente que faz a maldição vir, ó, o culto a ídolos. E ela equipara estar em desordem e a hanseníase, não é? Ele também fala sobre a segunda causa, que é amaldiçoar o santo nome de Deus. Então vem a explicação aqui. Durante a viagem, o Rabino Abba, já aprendemos que devido a 11 causas, as pragas surgem para os seres humanos. São devidos à adoração aí de ídolos, tá vendo? Olha, então, toda adoração de ídolos, veja, onde, não é? A gente vê adoração a ídolos. Vamos ver aqui, olha. Vamos ver aqui onde a gente vê, não é? Ó, adoração a ídolos. Igreja, ó. Igreja católica. Aqui que é a mãe da igreja cristã, né? Que diz não ser idólatra. Então veja, aqui tem todas as imagens, ó, que você pode imaginar, ó, a adoração implícita a ídolos, tá vendo? Onde você vai... Oi? Aqui, ó, tem todas as imagens, não é? Que você vai ter o quê? Adoração a ídolos. Essa adoração, que parece ser tão inocente, que todo mundo tem que aceitar, não é? Essa adoração a ídolos, ela traz maldição sobre o mundo, porque, ó, as pragas vêm o quê? Através da adoração a ídolos. Então veja, por que as pragas vieram sobre o mundo? Porque as pessoas adoram esses ídolos, não é? Muitos ídolos que tem, tá vendo? É muitas imagens. Todas essas imagens são de barro, né? Mas que são adoradas. Então veja, então adoração a ídolos, não é? Veja, ninguém pode fazer a imagem de Deus, então não tem como você fazer uma imagem para adorar o eterno, tá vendo? Então eles inventam um monte de imagem
de ídolos, né? E esses ídolos são adorados há muito tempo, não é só agora, veja. A gente tem um tal do Tammuz, não é? Que tem a cruz de Tammuz, né? Que é a mesma coisa, tá vendo? Desde lá daquela época, a pessoa adoravam ídolos, tá vendo? A cruz de tal, cruz de Tammuz, Horus, Jesus, Deus, Zeus. Essa é a cruz, ó, que leva, não é? Todo esse sistema de idolatria, tá vendo? Então esse sistema aqui que foi usado de outras formas, olha, aqui em cima na era do Egito, depois como um X, depois como uma suástica, uma cruz. Então tem várias e várias formas de usar essa cruz. E essa cruz é de Tammuz, já era usada aqui, tá vendo? Olha, ela já era usada aqui antigamente, na época dos egípcios. Olha, aquela atravessada, a cruz de Tal, né? Toda essa mistura que foi feita dentro da Torá foi feita justamente por causa, não é, dessa idolatria aqui, ó, todos os deuses, não é, que fazem aniversário no dia 25 de dezembro, né? Então aqui a gente tem uma lista, não é? Tem vários sites falando sobre isso. E qualquer um hoje pode ver isso aí, ó, sendo falado a grosso modo aí na internet, né? Eu gosto aqui de ver no Vida Mórbida, né? Que é até um site ateu, né? Eu não sou ateu, nem dá para me ser ateu, né? Então veja só, aqui ó, tem aqui ó, os deuses que fazem aniversário, né? Com a história do JC aqui, ó. Então o primeiro aqui da lista, né, é o mito, né? O mito que é uma grande influência das religiões dos povos com os quais os judeus conviviam, tá vendo? Isso aqui pode ser o retrato, uma pintura de qualquer pessoa, eles vão adorar isso aqui, ó, esse ídolo aqui, eles vão logo associar quem? A história do Novo Testamento. E não tem nada a ver, porque ninguém sabe como foi lá o personagem, né? Ele também é chamado de Tammuz, como a gente viu. E era um deus, olha, da Suméria, Fenícia, morreu na chaga de um franco, 3 dias depois levantou-se do túmulo e deixou vazio uma pedra que fechava um lado, e era em Belém, que fazia-se o culto a esse ídolo, tá vendo? Então ele está aqui, ó. Tammuz, ele não tem a imagem dele aqui. 3.000 anos antes, na Suméria, né, aqui, ó, 3.000 anos antes, aqui já tinha esse outro deus, que também era, não é, o deus que tinha essa questão, o deus egípcio do céu, do sol e da lua. Nasceu de Ísis de forma milagrosa, sem envolvimento sexual. Seu nascimento é comemorado no dia 25 de dezembro. Ressuscitou um homem de nome El Lázaro. Coincidência, gente, isso é só coincidência, né? Um dos seus títulos era Christe ou Caraste. Não é que, olha que coincidência, como é que pode, né? Lutou durante 40 dias no deserto contra tentações de Sete, uma divindade comparada a Satã, batizado com água por Anupe, representado por uma cruz. A trindade Atom, o pai, Horus, o filho e Ra, comparado ao Espírito Santo. Mitra, no primeiro século, não é? Originalmente um deus persa, foi adotado pelos romanos e convertido a um deus sol, intermediário entre o Muzi, Deus Pai, e o homem em seu nascimento, é comemorado 25 de dezembro. Nasceu de forma milagrosa, ó, sem envolvimento sexual. Pastores vieram adorá-lo com presentes como ouro, incenso, viria livrar o mundo do seu irmão maligno Arimã, era considerado um professor, um grande mestre viajante, era identificado como o leão e o cordeiro, tá vendo? Seu dia sagrado era o domingo, Sunday, dia do sol, centenas de anos antes da história do Novo Testamento. Tinha sua festa no período em que se tornou mais tarde a Páscoa cristã. Teve 12 companheiros ou discípulos, executava milagres,
foi enterrado em um túmulo. Após 3 dias se levantou outra vez, e sua ressurreição era comemorada a cada ano. Veja, é tudo muito parecido, né? Atis, Frígia, Roma, 1200 antes da Era Comum. Nasceu dia 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, foi crucificado, morreu e foi enterrado, ressuscitou no terceiro dia. Também em Buda tem uma história igual, não é? Sua missão de salvador do mundo foi profetizado quando ele ainda era um bebê. Por volta dos 30 anos, inicia sua vida espiritual, ó, a mesma coisa. Foi imperiosamente tentado pelas forças do mal enquanto jejuava. Caminhou sobre as águas, isso está lá em Agutara Nikaya 3060, e ensinava por meio de parábolas, inclusive sobre um filho pródigo, que também tem no Novo Testamento. A partir de um pão alimentou 500 discípulos. Lá no Novo Testamento eles aumentaram isso aqui em 10 vezes, né? Foi 5.000 pessoas. E ainda sobrou comida. Transfigurou-se em frente aos discípulos como luz saindo do seu corpo. Após a sua morte, ressuscitou apenas na tradição chinesa. Baco, também conhecido como Dionísio, segundo século antes da história do Novo Testamento. Deus grego-romano do vinho, nascido de uma virgem Semele, que foi fecundada por Zeus, ou seja, o nascimento virginal. Quando criança, quiseram matá-lo. Fez milagres, como transformação da água, do vinho, da multiplicação dos peixes. Após a morte, ressuscitou. Era chamado de filho pródigo de Zeus. Hércules, até o Hércules aqui, ó, segunda era comum, nasceu de uma virgem, Alcameia, que foi fecundada por Zeus. Seu nascimento é comemorado no dia 25 de dezembro. Foi imperiosamente tentado pelas forças do mal. Era a ciumenta esposa de Zeus, a causadora de sua morte. Sua esposa se arrepende e se mata enforcada. Então, estão presentes no momento da sua morte, ó, a mesma coisa do Novo Testamento. Sua mãe e seus discípulos mais amados. Isso está no Hilo. Sua morte é acompanhada por um terremoto e um eclipse do Sol. Também está no Novo Testamento. Após a sua morte, ressuscitou e ascendeu aos céus. Também a mesma coisa que está no Novo Testamento. Krishna, 3.228 antes da Era Comum. Olha que bonitinho, né? Fofinho, né? Então veja, trata-se de um avatar de Deus Vishnu. Um avatar é como se fosse a personificação ou encarnação de um Deus. Isso não existe na Torá, mas aqui, ó, nasceu no dia 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, Devaki, divina, uma estrela avisou da sua chegada, é a segunda pessoa de uma trindade, foi perseguido por um tirano que executou um massacre de milhares dos infames, fez milagres. Em algumas tradições, morreu em uma árvore. Após morrer, ressuscitou também. Então vejam, essas coincidências aqui, a pessoa tem que ser muito trouxa, não é, para acreditar, não é? Veja, histórias com tudo que foi jogado dentro do Novo Testamento, não é? Que está lá, a gente viu aqui, nem precisa. É lógico que se você pegar a história, os livros, você vai tirar tudo isso muito fácil, mas nem precisa, né? Então veja, então isso é proibido, porque tem pessoas que querem pegar o Zohar Kadosh e querem falar sobre essa idolatria. Ah, porque está lá, os sábios reconheciam, eles não reconheciam isso. São adoração a ídolos, a maldição ao santo nome, ao incesto, ao roubo. Tá vendo aqui? Estão citando as 11 formas, né? Então veja, a maldição ao santo nome, ao incesto, ao roubo, à má língua, ao falso testemunho, ao juízo torto, ao juiz torto em julgamento, jurando falsamente, ao que invade os direitos de fronteiras do amigo, ao que contempla maus pensamentos e ideias, e aos que instigam briga entre os irmãos. Alguns dizem também devido ao mal olhado, e fomos ensinados tudo isso na Mishnah. Veja, essas são as 11 formas de trazer maldição, né, ao mundo. Veja, também os direitos de fronteira. O povo de Israel recebeu 22.000 quilômetros quadrados ali, Israel, não é? Assim, levando na literalidade, e hoje já tomaram conta ali de muita coisa que não tem a promessa bíblica. Se for
levar pelo lado de que era terra de fulano, de Beltrano, tinha que se respeitar o que está delimitado pela Torá, não é verdade? Mas é lógico que a Torá não fala nada disso. Veja só, vamos continuar aqui então. A adoração a ídolos, como sabemos, que devido a essa causa vem as aflições, porque está escrito: e quando Moisés viu que o povo estava em desordem, porque Araão os tornara desordenados, chamou de 32:25, qual é o significado de estavam em desordem? Significa que eles foram infligidos com hanseníase, lepra. Está escrito, estavam em desordem. Está escrito lá, o homem doente em que está a peste, suas roupas serão alugadas e os seus cabelos de sua cabeça crescerão longos. Vai Vaikra 13:45. Assim como lá significa ranceníase, aqui também é lepra. Sobre xingar o nome de Hashem, como sabemos, é porque está escrito, este dia Hashem te livrará, não é? É a palavra aqui, Eishagar, perdão, Iesaguerra, da minha mão, segundo Samuel 17:46, significando o filisteu que estava injuriado e amaldiçoando o nome. Está escrito sobre o leproso, e o sacerdote o calará, não é? Risgiro, Vaikra 13:5, entendemos dessa comparação por analogia, assim como foi em relação à hanseníase, lá que também tem a ver com hanseníase, ou seja, todo mundo que maldiz o nome de Deus, o idólatra, ele maldiz o nome de Deus. Eu já entrei em discussões via internet com pessoas que falaram, pasmem, que o eterno é o diabo e que o JC é que é Deus. Você acredita numa coisa dessa? Não acredita não? Pode acreditar. Eles falam que a Torá, o Novo Velho Testamento, não tem mais validade, não serve mais para nada. Que se eles pudessem, eles riscavam esse livro da face da terra, a Torá. Então veja, são dois livros inimigos entre si. E aí você tem que escolher qual é o caminho que você vai seguir. Hoje, infelizmente, vimos muitos seguidores de ídolos vestidos de monoteístas, né? Eles juram que são monoteístas e querem provar que são monoteístas. Então, botam a roupa dos judeus, se vestem, fazem festa, mas continuam dentro da idolatria. Continua fazendo Shema e adorando uma trindade. Como que pode isso, né? Então, nós que estamos estudando Zohar, veja, esse sistema todo que nós lemos trazem pragas para o mundo. Aí você se pergunta, por que o mundo está como está? Por causa da idolatria, do mau julgamento, do incesto, da Lashon Hará, de um mau juiz. Tudo isso traz maldição para o mundo. Mas a gente encabeçou lá as nossas regras, a idolatria, porque tudo vai começar da idolatria. E por quê? Vocês podem perguntar, Moré, por que tudo começa da idolatria e de um mau juízo? Veja, lá no Novo Testamento, diz que o fulano de tal, mesmo não tendo pecado algum, foi morto. E que ele não devia nada, que ele era muito santo. Só que a Torá fala no Terlim que não tem inocente. Como que alguém que não deve nada pode morrer? Isso está fazendo o quê? Do próprio Deus injusto, a ponto de eu já ver pessoas que não eram nem religiosas e falavam, não, esse Deus da Bíblia é muito ruim, olha o que ele fez com o filho dele. Não é? Veja que coisa absurda, eu nunca aceitaria isso. Então, veja como é que a construção que foi feita ali foi para destruir, não é a Torá, destruir o povo judeu, porque ele destruindo o povo judeu, ele destruía a Torá. E destruindo a Torá, quem iria salvar a gente e salvar nossas almas desse sistema perverso? Ninguém ia chegar a conclusão nenhuma, né? Porque até hoje a gente está aí, muitas pessoas presas discutindo sobre o Novo Testamento, e quando você usa essa argumentação, mas aí ele chega, não, foi o diabo que imitou. Mas ué, se o diabo imitou, ele imitou antes, né?
Então construiu a coisa antes, veja. Então é uma coisa perversa. É uma coisa perversa e que tem como perversidade fazer você quebrar a primeira lógica, que é, olha, agora não tem mais julgamento, né? Alguém morreu por mim, quer dizer, e ele foi injustiçado, foi julgado de uma forma correta e atacando a todo momento. A gente fala sempre que o Novo Testamento é um ataque ao judeu, mas na verdade não é somente um ataque ao judeu, é um ataque à Torá. Porque eles vão falar que o Deus do Velho Testamento era ruim, mandava apedrejar, arrancar olho, fazer isso, matar, e que agora o Deus do Novo Testamento era bonzinho, por exemplo, a prostituta que ele perdoa, não é? Que chega lá, agora não tem mais pecados, não é? E vai ter um monte de conversa ali fiada, um monte de abobrinha ali falando, mas também ele vai mostrar a parte dele ruim, quando ele amaldiçoou uma figueira que não estava dando fruto, não estava na sua época, é quando ele não perdoa Judas, que roubava do seu tesouro, mas lá na cruz ele queria perdoar os bandidos que roubou as coisas dos outros. Aí é fácil, né? E várias outras coisas. Safira e Ananias que venderam seus imóveis e foram mortos porque não deram todo o dinheiro ali para aquela organização da igreja, né, naquele primeiro momento. Então, primeiro entra Estevão, Ananias, perdão, morre, depois morre Safira, porque não deram dinheiro, depois Estevão é apedrejado porque acreditava, João Batista também tem a cabeça arrancada porque acreditava, e a gente já não sabe se acreditar ou não acreditar, se ser perdoado ou não ser perdoado, o que que garantia a vida aí, né? O que que vocês acham que garantia a vida aí nessa história, né? Porque Ananias e Safira pegaram o dinheiro que era deles, não roubaram, só não acreditaram 100% e morreram, porque não deram dinheiro. Judas morreu porque roubou do tesouro e diz que ele caguetou Jesus, né? Ele beijou na face de Jesus, assim que ele beija na face de Jesus, lá no, depois dele sair da reza, ele foi fazer uma reza, a reza é narrada ali, como é que alguém vai fazer uma reza e as pessoas vão escrever o que a pessoa rezou? Depois, quando ele volta, aí ele beija no rosto dele, vem um sumo sacerdote e fala: olha, eu estava todo dia lá no meio de vocês, pregando, orando, rezando, e vocês nunca me prenderam e vieram aqui no deserto me prender. Para que Judas beijou ele se todo mundo já sabia quem ele era? Não é estranho isso? Imagine, você coloca aí, você ali no Muro das Lamentações, ali com um monte de gente, pô, você olha ali naquele perímetro, você consegue reconhecer qualquer pessoa. Uma pessoa que está ali todo dia pregando, falando, precisa alguém beijar para conhecer ela? Mas o mais estranho ali dessa história toda é que eles estavam rezando, daqui a pouco sai correndo um jovem nu. Vocês já pararam para reparar isso? Como é que os caras estavam rezando? Tinha um jovem nu enrolado no lençol e sai correndo e ninguém mais vê esse jovem nu. Pô, parece aquelas questões dali de Roma, né? Onde homens se relacionavam, homens deitavam com outros homens, era natural, não é? Inclusive vai ter lá uma história de um, não é, de um servo lá amado pelo JC, né, um apóstolo mais que amado, que dizem que era esse jovem. Mas isso é assunto para outra aula. Então vamos em frente aqui. Então a gente entendeu que quebrar esse sistema, não é? A principal deles, né, a adoração a ídolos. Então veja, isso aqui não é inocente. Isso causa o que nós temos na nossa sociedade, como que, como toda morte, todo dia você olha nos noticiários, você olha, não é, dentro dos noticiários você tem morte, você tem estupro, você tem violência, você tem podridão no judiciário, todo lugar está todo cheio de lepra. Por causa de quê? Aonde você vai nos nossos tribunais tem lá o ídolo pendurado. Tá entendendo? E esse ídolo, ele é proibido pela Torá. Infelizmente, como nós estamos num país cheio de idólatras, cheio de pessoas que não param para ler a Torá, não entendem a Torá, nós somos e estamos, né, sofrendo as consequências exatamente do peso dessa idolatria. Por isso, é preciso, né, que a gente
seja como a tartaruga, entre numa carapaça e se prenda. Se fique isolado desse tipo de pessoas, não para odiá-las, mas para não pegar energia. Não é para não pegar energia desse sistema espiritual, porque quem está dizendo aqui não é o Moré André. Veja, eu sempre repito essa frase, ó. A adoração a ídolos, a idolatria, né? Então veja, esses são, né? Aqui, ó, devido essas pragas que vêm da onde? Vem para quem? As pragas vêm para a gente por causa da idolatria e da maldição ao nome do Eterno, né? Aí vai seguir-se. Depois que se faz isso aqui, a idolatria vai vir incesto, roubo, má língua, falso testemunho, juízo torto, julgamentos errados, um julgamento, né? Jurando, uma pessoa, uma testemunha jurando falsamente, não é? O que invade a fronteira do outro, os que contemplam maus pensamentos, ideia, e os que instigam briga entre irmãos, ou seja, os que fazem fofoca. E também ao mal olhado. Veja, todos esses 11, eles estão ensinando para a gente que é o que nós não devemos fazer. Mas agora está aí a resposta para vocês, por que que as pragas vêm. A gente pode ver isso na própria história que a gente está lendo de Balac e Bilam, que a gente vai ver durante essa história que Zine entra com a princesa, não Cosbe dentro do acampamento. O que que acontece? A praga se irrompe. Todos são atingidos pela praga, até que Aharon tem que entrar com seu quetorete, o seu incensário, para que a praga não continuasse. Tá vendo? Então agora está aí a resposta de muitos problemas que você tem na sua vida e o porquê você tem esses problemas na sua vida por causa da idolatria do outro e por causa desses erros do outro. O Rabi Eleazar diz que Davi notou que o filisteu olhando com mau olhado, e isso causou lepra em sua testa. Assim a pedra foi afundada em sua testa. Ouvimos que o olho de Davi era belo e olhava com amor para aqueles que temiam o pecado. Mas quando os ímpios tinham medo dele, o olho de Bilã, por outro lado, era inteiramente perverso. Em seguida, o rabino Eleazar diz que a punição para todas as outras causas de pragas listadas anteriormente é sempre a lepra. Ele diz que Rabiaba, como Bilã, perpetuou todos esses pecados e que Bilã tentou atrair a abundância de Israel para seu próprio lado maligno. Rabiaba disse: existem assuntos a respeito dos filisteus não convinha e eu precisei estudá-lo. Mas Rabi Eleazar disse: é definitivamente assim. Este filisteu era próximo da linhagem de Davi e era filho de Orfa, não é? E esse era o significado do que está escrito: das fileiras, não é? Dos filisteus, segundo Samuel 17:23. Não pronuncie lá Mahaharot ou Maararote, né? Mas leia das cavernas, Mearote, dos filisteus, porque causou vergonha à sua mãe, fazendo uma caverna, porque está escrito: e os filisteus amaldiçoaram Davi por seu Elohim, ou por causa de Adonai. Eles amaldiçoaram o nome de Deus. Davi olhou para eles com um mal olhado. Em qualquer lugar que Davi estivesse olhando com um mal olhado, todos os tipos de aflição fluíam dos olhos de Davi. Foi assim em relação a Joabe. Assim que Davi olhou com um mal olhado, está escrito: e nunca falta à casa de Joabe os afligidos com problema e com lepra. 2 Samuel 3:29. Aqui, esse filisteu, assim que amaldiçoou o nome de Davi, olhou para ele com mal olhado e notou nas suas testas que se tornou leproso. Imediatamente a pedra sepultou-se em sua testa. 1 Samuel 17:49. A gente está falando de Goliate aqui, porque a lepra estava presa à sua testa. Tudo isso se devia à impressão do mal olhado da lepra em sua testa, de que essa pedra estava realmente afundada na sua testa. É certo que ele era um leproso.
O olho do criminoso perverso, Bilã, estava reverso, né, do olho de Davi. O olho de Davi era bordado em todos os tipos de cores. Não havia nenhum olho no mundo tão belo quanto o de Davi. Todas as cores do mundo brilhavam nele e ele estava cheio de amor para qualquer um que temesse o pecado, como está escrito. Os que temem a ti me verão e se alegrarão. Terlinde 119:74. Ou seja, ficavam felizes quando olhavam para ele e todos aqueles ímpios tinham medo dele. No entanto, o óleo de Bilã, um perverso, era mau em todos os sentidos. Qualquer lugar que ele olhasse era destruído como uma chama, já que não existe um mal-olhado no mundo como o olho daquele ímpio, que era inverso à relação ao de Davi. Como sabemos que a punição para o incesto é a lepra, está escrito sobre tal comportamento imoral. Portanto, Hashem ferirá com uma sarna a coroa da cabeça das filhas de Sião. Ishaiahu 3,17. Está escrito sobre as leis relativa às marcas leprosas, e para um inchaço e por uma sarna. Vaikra 14,56. Como se refere ali às aflições leprosas, aqui também se refere às aflições leprosas. Como sabemos que as aflições leprosas, na natureza leprosa, vêm do resultado do roubo. Porque está escrito, eu já o produzi de Hashem de Sevaote, e ele entrará na casa do ladrão e o consumirá com madeira dele e as pedras dele. Zacarias 5,4. O que causa a destruição, né, a destruição consumada da madeira e das pedras, ou seja, a lepra. Está escrito, e destruirei a casa das pedras devido à sua madeira. Vaikra 14:45. Como sabemos que as frições da peste leprosa segue para punir uma língua má? Porque está escrito, e Miriam, não é? E Araão falaram contra Moshe, Bar-Midbar 12:1. E está escrito, mas, e Araão olhou para Miriam, e eis que ela era leprosa. Isso no 10. Para o falso testemunho, como sabemos que as frições de natureza leprosa se seguem? Constatamos que Israel testemunhou falsamente e disse, estes são os seus Elohims, Israel. Shemot 32:4. Essa voz, como está escrito, há um barulho de guerra de acampamento, já no versículo 32:17. Assim tiraram do campo todo mundo com ranceníase e todo mundo que tem um problema, Bar-Midbar 5:2. Em ambos os casos, o termo semelhante de acampamento é usado para dar uma indicação e nos ensinar um decreto igual. Sobre um juiz que distorce a lei do juízo, como sabemos que as frições da lepra seguem? Porque escreveu, como fogo devora o restolho e como o joio a sua flor subirá como pó. Ishaiahu 5:24. Qual é o motivo? Porque eles jogaram fora a lei da Torá de Hashem, de Tsevaot. Veja, é o que o Novo Testamento fez. Jogou fora a lei da Torá de Hashem de Tsevaot. E a flor significa nada mais, nada menos do que a lepra, como está escrito. E se a lepra se tornou acender flores, não é? No exterior, vai Vaikra 13:12. Se alguém infringir a propriedade ou os direitos de fronteira de seu vizinho ou associado, como sabemos que as aflições leprosas acontecem. De Uzias, que infringiu os direitos dos sacerdotes, como está escrito, a lepra irrompeu em sua testa. Isso é 2 de Vrei Ramim, 2 Reis 26:19. Como sabemos que alguém que incita a briga entre irmãos apanha de ranceníase? Porque está escrito, e Hashem atormentou o faraó. Bereshit 12:17. Porque ele causou conflito entre Abraão e Sara. Sobre um mal olhado, como sabemos, isto é, fomos já estudamos que o mal olhado de Davi estava ferido com lepra, aquele que não tinha medo de Hashem. Então temos prova de que o mal olhado causa aflições leprosas. Tudo isso se aplicava ao perverso Bilã. Vem ver que está escrito, e
a Petor, que está junto ao rio Bar-Midbar 22:5, qual é o significado da beira do rio? Ele responde: ele pôs seu mal olhado no rio que está em Israel, que é Yesod de Zerampim, como está escrito, e que lhe darei a paz como o rio. Ishaiah 66:12. Bilã se deparou com Petor, que é a Malhute do outro lado, e estava provocando-os. O Rabiaba disse: certamente todas essas coisas se aplicavam a Bilã, mas como sabemos que ele, Bilã, também estava envolvido em comportamento sexualmente indecente? Ele responde: porque diz: eis que estes fizeram com que os filhos de Israel, através do conselho de Bilã, se revoltassem contra Shem. Bar-Midbar 31:16. Temos aqui o culto a ídolos de Peor, a imoralidade sexual de Cosbe, filha de Tsur. Como sabemos que o falso testemunho se aplica a Bilã, porque está escrito, e conhece o conhecimento do Altíssimo, Bar-Midbar 24:16. E, no entanto, ele não conhecia nem mesmo os pensamentos da sua besta, porque ele não conseguia descobrir porque a sua mula desviou da estrada. Como sabemos isso, a distorção da justiça também se aplica a Bilã, porque está escrito, vinde, pois eu vos aconselharei, aqui no versículo 14, de Bar-Midbar 31, de Bar-Midbar 24. Pois ainda foi debatido e impõe ao juízo de Israel é inocente ou não. No entanto, ele deu maus conselhos para prejudicar Israel, e isso é um desvio da justiça, porque ele aconselhou coisas prejudiciais sobre eles e ele não se importava se eles fizessem isso. Ele infringiu o que estava além dos seus direitos, limites, porque sabemos isso sobre Bilã, porque está escrito, e ofereci sobre cada altar um boi e um carneiro. Bar-Midbar 23:4. Está escrito, preparei os 7 altares. De fato, a oferta dos sacrifícios pertencia aos sacerdotes, e não para ele, não era para ele fazer. E incitar contenda entre irmãos também se aplicava a ele, porque ele causa conflito entre os filhos de Israel e seu pai no céu. Linguagens maliciosas aplicadas a ele, já que ninguém no mundo era mestre da linguagem caluniosa como ele, já que todo o seu poder estava em sua boca. A maldição do santo nome aplicava-se a ele, como está escrito. Enquanto eu vou à reunião aqui da palavra cor, não é? Bar-Midbar 23:13, o que significa que ele desejava arrancar Malhute, chamado cor, que é a presença divina de Israel. Todo santo nome se aplicava a ele, a maldição do santo nome se aplicava a ele, como está escrito aqui, não é? Ele tentava tirar o nome cor. Todas essas coisas que se manifestam nele também incluíam o mal olhado. Enquanto estudávamos, e tudo era atingido contra o rio de Israel, que é isso de Zerampim, ele pôs os olhos nela para provocá-la, para dobrar sua abundância ao seu próprio lado mau. A terra dos filisteus, do seu povo, Bar-Midbar 22:5. Ele pergunta, não sabemos que esta era a terra dos filhos, do seu povo? Ele responde, esse é apenas o significado secreto, ao qual todos os membros do seu povo estavam ligados, como já estudamos.